E aí, pessoal, e o que se pode dizer da renovação dele, Renato Portaluppi? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Todo final de temporada a discussão é: Renato renova ou não? E o que se diz neste momento sobre isso também envolve bastidores, também envolve muitos dirigentes, mas neste caso a gente precisa contar um pouquinho da história do Renato aqui nessa relação que ele tem com o Grêmio. Renato sempre foi muito correto nesse trato. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar com o Renato e participar de uma renovação, a primeira renovação, na verdade, do Renato Portaluppi. E ele é muito legal nisso, tá? Ele dá a linha, ele discute olho no olho. O seu empresário também é um cara muito receptivo para essas coisas. E o Renato tem uma característica: do Grêmio não tem multa rescisória. Ou seja, o Grêmio trabalha no mês com o Renato, dias trabalhados, o que dá uma segurança no trato. O Renato tem uma relação muito íntima com o Grêmio e faz com que a gente consiga com muita tranquilidade discutir isso. Eu não estou dizendo com isso que o Renato não ganha pouco, pelo contrário, o Renato ganha e ganha muito, é muito valorizado. Só que esse talvez seja um dos motivos de ele ser hoje o treinador mais longevo do país. Renato consegue e vai entrar na sua quinta temporada se passar de setembro, o que é fantástico, o que é fantástico a gente ter isso, sobretudo com títulos, né? O Grêmio tem algumas temporadas abaixo, a gente critica muito as atitudes do Renato em determinado momento, sim, mas a gente não pode tirar nunca da nossa imagem a ideia de que Renato tem uma relação muito particular com o Grêmio e ambos são melhores. O Renato é muito mais treinador quando está no Grêmio e o Grêmio consegue tirar do Renato algo muito diferente. A relação com a torcida, todos empurrando para o mesmo lugar, e a gente precisa valorizar isso. Neste momento, o que se tem? Existe um acordo, uma conversa entre o presidente Romildo e o Renato para que eles sigam trabalhando juntos todo o período. O que a gente sabe? A gente sabe que a renovação é só protocolar. Renato vai continuar no Grêmio. Esse foi talvez a sua pior temporada em matéria de pressão. Em determinado momento a coisa foi complicada, mas o presidente Romildo, com muita habilidade, conversando com o Renato, entendendo o momento, conseguiu passar por aquela turbulência, principalmente com aquela dificuldade que o Grêmio tinha dentro do campo, jogando o brasileiro, perdendo pontos banais. Algumas discussões, algumas questões envolvendo essa troca de comissão técnica que acabou determinando também algumas críticas ao executivo de futebol, ao preparador físico, mas a habilidade e os resultados de campo acabaram diminuindo essa tensão e a coisa acalmou. O que se tem nesse momento, e isso já entrando no campo das informações, é só protocolar. Renato vai renovar com o Grêmio, vai ficar até o final de 2021, lembrando, sempre sem multa rescisória, sempre muito em cima do contrato que o Grêmio tem feito com ele desde o início, lá desde 2010, é assim que a coisa funciona e essa é a forma de trabalhar. Portanto, o contrato é até o final de 21, mas as partes sempre estão conversando sobre isso. Renato sai a partir do momento em que ele conquista mais uma vitória importante, que é chegar à final da Copa do Brasil, com chance de um grande título, constituindo, esse ano ele teve a questão envolvendo o número de jogos, o treinador com o maior número de jogos com o Grêmio, o que deixa a figura do Renato ainda maior do que ele é, né? Porque ele foi um jogador fantástico, o maior jogador da nossa história, e agora ele é o treinador com essa marca. Algumas coisas precisam mudar? Precisam. O Grêmio precisa usar os meninos mais cedo, o Grêmio precisa de algumas situações, mas acho sinceramente que nesse ano as coisas mudaram um pouco. O Renato conseguiu ser um pouquinho, entender um pouquinho o tamanho da pressão e diminuir aquela espécie de soberba que o Renato tinha com relação a eu aproveito o jogador, eu vou recuperar esse aqui, eu vou recuperar aquilo ali. Eu acho que isso aí mudou nessa relação do Renato com o Grêmio, sobretudo com essas indicações de jogadores. A coisa não funcionou e isso desgastou o Renato internamente. A gente ouve as críticas, por exemplo, pelas redes sociais, todo mundo, o Renato vai botar os bruxos e não vai botar o fulano. Renato vai botar os bruxos. Eu acho que isso mudou um pouco. Portanto, a gente tem isso. E avançando, saindo da linha da renovação, o que se tem, e aí entra uma discussão que a gente vai falar muito, é a possibilidade do presidente Romildo, talvez no final de 21, se licenciar para concorrer a algum cargo na política, né? Ou senador, ou governador, enfim, qualquer cargo.
E isso pode sim mexer com esse acordo, essa conversa que o Renato tem com o Romildo de encerrar o processo até o final de 22. Mas isso nós só vamos discutir lá no fim de 21. Agora é a renovação em fevereiro, seguir o trabalho, obviamente o Renato vai ter uma folga a partir do final do Campeonato Brasileiro e aí as coisas vão caminhar. Lembrando que o Grêmio pode mexer um pouco com o planejamento se vencer a Copa do Brasil, porque aí o Grêmio já vai ter garantido vaga na Libertadores e se não estiver tão bem no Brasileiro, pode inclusive largar o Campeonato Brasileiro se não tiver chance de título, porque a Libertadores já vai estar garantida através da Copa do Brasil. Talvez isso possa mudar inclusive o plano do Grêmio. Mas a renovação de Renato, sinceramente, eu nem discuto. Para mim não existe possibilidade de Renato sair. Não pelo mercado, mas pela sua relação com o Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, a gente volta a qualquer momento.